Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Primeira coisa, gente, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes rabiscado. Não é verdade? Você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que dentro de uma obra há inúmeras possibilidades de outras obras. Conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que Ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na conversão. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é, quem sabe, nos ajudar a consertar uma frase que está errada. Mas a frase não é o texto, ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem um resultado imediato. Mas esse resultado imediato não acontece, nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente, a pessoa não olha nem mais para o lado e ela não conversa com mais ninguém. Não, tem que tomar cuidado. Porque a conversão, ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida, porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho. E conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vai ter que acontecer, não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não. Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho.
Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência dá trabalho. Mas a gente só retira a dependência, essa realidade viciosa, seja ela qual for, a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão, Geisa, é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana, já falei isso aqui, brinquei. Por quê? Na comparação com o parto, a cesariana, o médico corta a barriga e retira a criança. A criança não tem trabalho nenhum para nascer. Agora, no parto normal, é sofrimento para a mãe, é sofrimento para o médico, é sofrimento para a criança. Para essa vida nova pascal, cristão não nasce de cesariana, não. O nosso parto é sempre doloroso, o nosso parto é sempre processual, ele vai devagar. Mas quando a gente nasce, a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana, não é assim? Você que já deu à luz, o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher? Claro! Para nós também o processo é assim. Muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana, corta a barriga, arranca. Não, não é assim. É o processo que faz a diferença. E o tempo todo nós estamos em processo. Esses transtornos é o seu processo de adequação. Quando é que você está em transtorno? Quando você está inadequado. Eu não quero mais viver daquele jeito, mas também não sei viver de um jeito novo, então estou inadequado. Aí você vai buscando um equilíbrio. É igual eu me lembro quando eu me converti, porque a minha conversão foi muito tardia. Eu já estava no seminário, mas a minha opção por Jesus mesmo, a minha opção pela minha vida religiosa como padre, ainda não era padre, né? Eu me lembro, eu fiquei uma pessoa absolutamente chata, desagradável. Por quê? Eu tinha perdido a minha misericórdia, eu tinha perdido a minha humanidade. E o Léo mesmo falou para mim assim: meu filho, religião está te fazendo mal. Cuidado, você está menos amigo dos seus amigos. Por causa de Deus, você está menos paciente com os pecadores. Não pode ser assim não. Se você quiser ser um padre verdadeiramente bom, você terá que ser paciente com os seus limites. Mas como eu não sou paciente, não era paciente com os meus limites naquele tempo, eu julgava toda a minha projeção para os outros, então eu não tinha paciência com os outros, porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim. Então, quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles, eu vou começando a me adequar, eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações. E conversão é isso. Quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando, a gente corre a tentação de pensar que não deu certo. Porque a nossa visão é sempre muito pessimista. Ah, aquilo ali não acontece nada, já vi. Não, calma. A semente tem o seu tempo para frutificar. E um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós. Um acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós. Não importa o tempo. O que importa é o processo. Eu gostaria, padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim: no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado.
tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que dizem, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer, eu preciso de você agora. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é o que é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim, tô aqui, viu? A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Estou aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser... Não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode.
eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Não importa onde você parou. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos ao lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio.
Por isso que toda hora a gente fica olhando, oh meu Deus, o tempo não passa, o tempo não passa. Não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que essa experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, nesse programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo. Que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos. Porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica olhando, oh meu Deus, o tempo não passa, o tempo não passa. Não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser
multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que essa experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, neste programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo. Que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, o nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Eu tenho uma dúvida. Vivo uma relação muito delicada com minha mãe. Eu não sinto um amor vindo dela, e isso me machuca muito. Como posso fazer para tentar melhorar isso? Essas dificuldades entre mãe e filha, elas têm uma raiz. É importante a gente saber onde é que começou essa dificuldade. Existe algum fato da sua vida, existe algum momento da sua história em que você percebe que ele foi um divisor de águas para mudar o jeito como a sua mãe lhe tratava? Ter essa consciência, buscar dentro de você, primeiramente, se existe essa recordação, essa memória. Verdade, eu nunca pensei, onde é que começou a ser difícil a minha relação com a minha mãe? Porque, olha, num primeiro momento da vida, aliás, os psicólogos dizem isso, né? Que é o vínculo mais profundo que nós podemos ter na vida é mãe e filho. É o vínculo porque a criança já nasce, né? O pai já tem um déficit de 9 meses, né? Durante 9 meses nós somos gestados dentro do ventre de uma mulher. É impossível que a gente não tenha com ela uma estreita relação. Já começa por aí. Mas à medida em que a gente é julgado para fora do mundo, né, em que a gente começa a viver, nós vamos tendo um contexto que não tem a mesma proteção do ventre. Então a gente vai sendo expostos à própria competição com os irmãos. Enquanto você está dentro da sua mãe, ela tem uma dedicação exclusiva a você. Quando você sai, você começa a competir o espaço com seus irmãos. Começa a dividir o espaço com as pessoas que fazem parte do mundo da sua mãe. E é geralmente nesses momentos em que alguma coisa faz com que o cristal quebre, né? Mas essa relação, ela precisa ser cuidada. Porque a gente vai descobrir que num determinado momento, nós começamos a disputar os afetos, né? Isso é natural na vida humana.
Essa disputa é natural dentro das nossas casas, ela é um processo inconsciente. Ainda que a gente não saiba disso, nós estamos disputando as atenções o tempo todo, não é? E quanto mais consciência a gente tem disso, melhor a gente vai administrar. Muitos problemas dentro de casa, entre pai e filho, estão justamente diretamente ligados a essa competição. É um filho querendo ser melhor que o outro, por quê? Porque eu sei que quando eu sou melhor, eu tenho a atenção da minha mãe. Ou então é aquele querendo ser o pior. Porque já que ele não pode ser o melhor, ele vai ser o pior de todos, porque ele sabe que pelo menos raiva ele vai provocar. Ele vai tirar a atenção. Ele vai chamar essa atenção. Então o ambiente familiar é um ambiente de disputas, não tem outro jeito. E é por isso que a gente precisa administrar bem essas disputas de maneira muito consciente. Na hora que você percebe que você está sendo desonesto com sua mãe, exigindo dela o que ela não pode lhe dar, sendo egoísta, esquecendo que ela precisa cuidar do outro também. Então muitas vezes esses traumas, muita gente que fica assim, minha mãe não gosta de mim, ela gosta muito mais do meu irmão do que de mim, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos sendo injustos. Ou então você que é mãe, precisa tomar cuidado, porque às vezes você está realmente preferindo um filho. E é natural isso, gente. Às vezes aquele filho corresponde um pouco mais às suas expectativas, às vezes ele é um pouco mais parecido com você. É natural, é mais fácil a gente gostar de quem é parecido com a gente, né? Com quem tem as mesmas predileções. Então precisa tomar muito cuidado para você não rejeitar, não colocar de lado aquele que de alguma maneira tem dificuldade com você. O vínculo familiar, ele precisa ser bem administrado por causa disso. Disputas, contendas, né? A gente acha até estranho, mas será que isso tem dentro da nossa casa? Tem. Onde existe ser humano, lá existe esse processo natural dessa disputa. Eu quero ter a atenção do outro. Eu quero ter a atenção do meu pai, eu quero ter a atenção da minha mãe, eu quero ter a atenção dos meus irmãos. E nós agimos muitas vezes em torno dessa busca afetiva. Interessante, gente, mas o afeto é a maior necessidade que nós temos na vida. E o que é a vida afetiva? Você amar e ser amado o tempo todo. Um padre que tem bons amigos, que tem bons relacionamentos humanos, sólidos, ele vai ter muito mais facilidade de viver a castidade dele, do que aquele que não tem, do que aquele que é sozinho, do que aquele que é fechado no seu mundo. Dentro da nossa casa, o afeto é o principal alimento. Pode observar. É o afeto que faz a gente dar conta da vida. É o tanto que a gente foi amado na medida certa. Nem de mais, nem de menos. Quando a gente é amado demais, a gente fica aborrecido demais, a gente fica manhoso demais, a gente fica querendo que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. Quando a gente é amado de menos, a gente fica carente, muitas vezes agressivo, né? Os dois opostos fazem mal. Mas agora, o equilíbrio faz com que a gente seja um pouco mais firme na vida. É esse equilíbrio de afetos. Então eu estou dentro de um lugar onde naturalmente existe uma competição para ser mais amado do que o outro. É natural na vida humana isso. Mas aí a gente começa a administrar isso. Quem precisa administrar? Todo mundo. Eu, como filho, preciso ser honesto. Não. A minha mãe me dá atenção, mas ela tem que dar atenção ao outro também. Eu não sou sozinho dentro dessa casa. Eu não vou ser egoísta. E a minha mãe e o meu pai vão ter também essa sensibilidade. É mais fácil amar aquele filho, então vamos tomar cuidado para a gente não amá-lo demais e esquecer dos outros. É assim que funciona a vida. O afeto, ele precisa ser racionalizado de vez em quando. Porque se ele for só ele, a gente corre risco de ser injusto com o outro. O afeto por ele mesmo, se não tem um pouquinho de razão ajudando a clareá-lo, ele pode ser altamente destruidor. É aquela velha história, a gente ama demais e ao amar demais a gente sufoca, a gente não permite o outro de crescer. E isso é perigoso. Então esse equilíbrio a gente precisa fazer. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou.
Padre Fábio, tenho 29 anos e tenho pensado muito enquanto para mim tudo parece ser mais difícil. Quanto mais eu luto para conseguir alguma coisa, mais longe isso me parece. Formei na faculdade de turismo como a melhor aluna da classe, mas depois de 4 anos a faculdade ainda não entregou o diploma, e o que me dificulta muito arrumar um emprego. Não desisti, fiz pós-graduação e agora estou fazendo um curso técnico em informática. Mesmo assim só consigo emprego temporário. Muitas pessoas que se formaram comigo já conseguiram um diploma, estão trabalhando, mas eu, como disse, só consigo vagas para empregos temporários. Por que na minha vida profissional tudo parece ser tão difícil, padre? Minha filha, às vezes a gente vive alguns momentos da vida em que tudo parece meio amarrado mesmo, meio truncado mesmo. Eu tenho um amigo que eu falo isso para ele de vez em quando. Tudo dá errado para ele. O cartão do banco dele bloqueia toda semana. Ele vai tirar o dinheiro não sai, mas consta que depois saiu, ele tem que arrumar uma confusão no banco de novo. Todo mundo recebe a correspondência certa com a senha tal, a dele não vem. Então às vezes a gente acha que, eu vou usar um termo feio, né? Parece que outra pessoa está cagada de urubu, né? A gente fala. Desculpe minha expressão feia. Mas isso não pode se aplicar na nossa vida. A gente tem que fazer de tudo para que a gente nunca tenha esse complexo. Porque se você tem esse complexo de que as coisas só dão erradas para você, é possível que psicologicamente você se disponha a esses problemas. Tem que começar a pensar mais positivo e começar a descobrir na sua postura, será que não existe também alguma coisa do seu jeito de ser que esteja desencadeando esses desacertos todos? Porque eu não acredito em falta de sorte. Eu não, de verdade, não acredito mesmo. Não acredito em sorte nem falta de sorte. Eu acredito em perspicácia, em atitude. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, padre, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável. Tudo bem, mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. O diploma não saiu ainda, por quê? Porque deve estar faltando uma atitude de ir lá, de exigir aquilo que é direito seu. A faculdade não pode negligenciar o seu diploma. Não é possível que depois de 4 anos de faculdade, você ainda esteja necessitando do seu diploma e ele não está nas suas mãos. Então falta muitas vezes a atitude da nossa parte. Você sabe, minha gente, às vezes eu fico vendo, nós somos educados dentro de... Às vezes, né, você encontra pessoas, eu particularmente fui educado dentro de um contexto assim, em que a gente fica muito conformado com as coisas não darem certo. Eu precisei, num determinado momento da minha vida, quase que fazer uma quimioterapia psíquica, né? Expulsar isso de mim. Às vezes nós abrigamos dentro de nós um espírito muito conformado. Isso é muito natural de famílias simples, que acostumaram a não ter a oportunidade. Então fica sempre assim com a cabecinha, não deu certo ainda. Mas por que não deu certo? Pois é, eu fui lá e eles não souberam me explicar. Isso nós não podemos admitir. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Agora você tocou numa questão que eu acho fundamental na educação dos nossos filhos e na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos com um excesso de gente formada em faculdade. Diploma não falta nesse mundo hoje, viu? Agora falta especialidade técnica. Então será que não está na hora de nós começarmos a pensar um pouco nas opções que nós estamos fazendo? Você que é jovem, você que está aí pensando que faculdade vai fazer, pense 2 vezes, viu? Porque às vezes um curso técnico bem feito vai te dar muito mais oportunidade de trabalho que um diploma na mão. Aliás, eu estou tendo a graça, a alegria de assumir lá na diocese agora a vice-presidência da Fundação Dom Couto. E a Fundação Dom Couto é uma instituição, não é uma fundação da diocese que tem por objetivo fazer o bem, fazer a caridade.
Só que nós não queremos mais obras assistencialistas. A gente sabe que o assistencialismo pode acomodar as pessoas. E você sabe qual que é a principal obra da Fundação Dom Couto atualmente? Formação e capacitação de jovens em áreas profissionalizantes. Aliás, esse é o caminho. Se hoje nós quisermos ajudar de maneira efetiva uma pessoa, é dar a ela a oportunidade de aprender o ofício. Se você, por exemplo, pega todas as áreas técnicas do mundo hoje, os trabalhos especializados. Então eu preciso de um pedreiro na minha casa. Meu pai era pedreiro. Meus irmãos aprenderam o ofício, mas só um deles que trabalha até hoje como pedreiro. Hoje, eu tenho amigos lá em Taubaté que trabalham com consultora. Eles falam, padre, se hoje chovesse 20 gesseiros lá em Taubaté, ainda assim faltaria mão de obra para tanto serviço que tem. Então, muitas vezes, nós estamos nos encaminhando para a faculdade e nós estamos nos esquecendo das profissões práticas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de um eletricista, nós não vamos ter. Vai chegar um momento que nós vamos precisar de um pedreiro, nós não vamos ter. Por quê? Porque está todo mundo se encaminhando para as faculdades, para isso, para aquilo, mas a vida prática está perdendo espaço. Então, se você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, se você tem, de repente, aí uma aptidão, eu gosto de mexer com fio, eu gosto disso, vai estudar. Vai fazer um curso técnico de eletricista, vai se capacitar. Deixa dessa história de que todo mundo tem que ter diploma universitário, porque isso já está passando, viu? Inclusive, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitos dos nossos filhos vão enfrentar problemas seríssimos de desemprego no futuro, por causa do excesso de faculdades que nós temos hoje no Brasil, que virou um negócio, né? Todo mundo hoje tem faculdade, as nossas cidades estão lotadas de faculdade, e muitas vezes, na hora que nós precisamos de um bom funcionário que saiba fazer aí um bom serviço de carpintaria, de marcenaria, nós não temos. E essa é uma questão que vale a pena. Então, tomar uma atitude. Aí lá eu estava contando da fundação. Sabe qual que é a primeira turma que vai ser formada agora? Eles são especialistas em restauro de imagens. Por quê? A fundação tinha lá o museu, com muitas peças precisando ser restauradas, não tinha dinheiro para isso. Buscamos a parceria com o Senai e o SESI, e estão lá recebendo formação qualificada para depois não só reformarem as imagens, fazerem os restauros que o museu precisa, mas depois também poder trabalhar em outros lugares e levar a profissão adiante. E o que é interessante, é a primeira turma que vai ter essa formação no Brasil e que sairá lá de Taubaté. São 26, parece 26 ou 27 jovens se especializando em restauro de imagens. Então, vale a pena ficar com a gente pensar sobre isso, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas estão enfrentando o desemprego, porque está todo mundo com o diploma da mão, mas não sabe fazer muita coisa com aquele diploma. Então, o diploma é importante? Termos formação acadêmica é importante? Mas nós também não podemos nos esquecer que a formação técnica, ela é tão importante quanto. E que hoje existe um vasto mercado de trabalho precisando desses profissionais e falta mão de obra especializada para isso acontecer. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Olha que interessante isso. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. E aí, a partir disso, um autor, Paulo Roberto Gaefke, escreveu o seguinte texto: tem muita gente esperando o bolo pronto. Gente que espera mais do que um milagre, querem que os anjos virem contadores e resolvam a sua contabilidade pessoal que nunca fecha. Gastam mais do que ganham e vivem endividados. Querem que os anjos virem médicos e que curem aquela cirrose de anos de muito álcool, o enfisema pulmonar de muitos anos de tabaco, as doenças crônicas de anos de má alimentação, as doenças nervosas da falta do amor próprio. O milagre está aí todos os dias, à disposição de quem quer mudar. À disposição de quem quer mudar. É o sol que propicia o trabalho, a chuva que promove o arado,
o mar que traz o cardume, o rio que se enche de peixes, a tecnologia que cria empregos, a própria vida que se renova e diz de forma clara e concisa: Deus dá tudo o que você precisa. É tempo de motivação, de acreditar mais em você, usar a energia da alma, do coração, tempo de pegar as nozes e quebrá-las. Com os frutos, fazer bolos, doces e sorvetes. Aí você me convida para ir lá comer o bolo com café com leite. Tantas possibilidades para o milagre se estabelecer, para você ver e sentir a Deus. Aprende então com essa lição. Deus não se encontra na lamentação, nem se acha com reclamação. Deus se encontra no trabalho, no suor do rosto, daquele que se entrega ao bem, que não tem tempo para falar mal de ninguém. Gente que descobre de verdade que é Ele mesmo um verdadeiro milagre. Bonito, não é? E eu sou a favor mesmo disso. Chega dessa história de nós pensarmos que Deus vem realizar tudo por nós. Deus nos dá a graça o tempo todo. A graça precisa encontrar a tarefa, né? Deus nos deu de graça, Deus nos capacitou com muitas bênçãos. Agora nós precisamos reagir a tudo isso. Aliás, minha gente, é muito triste quando você percebe que o principal problema da pessoa é a preguiça. Preguiça em todos os sentidos da vida. Tem gente que tem preguiça de melhorar. Tem gente que tem preguiça de fazer um esforcinho para se tornar um ser humano melhor. Tem gente que tem preguiça prática de limpar uma poeira, tem preguiça de trabalhar, já levanta desanimado, já não quer muito esforço, quer tudo que caia do céu. Não. O mundo só pode ser transformado por pessoas corajosas, por pessoas que se enfrentam todos os dias. O maior desafio que você tem na vida é domar a si mesmo. Muitas vezes você perde muito tempo querendo domar o outro, querendo tomar conta da vida do outro, mas o principal objetivo que você tem com a vida é você. O principal lugar a ser domado é você. O principal lugar a ser transformado é você. E eu não estou falando para você sem escutar isso, não é? Então eu também já imediatamente escuto que o principal lugar a ser transformado sou eu, que o primeiro a dar o passo na mudança sou eu, e que preguiça não leva ninguém a nada. Arregaça as mangas, vai estudar, vai trabalhar, vai viver com dignidade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade. Tenho muito medo quando as pessoas se acomodam na caridade que recebem e deixam de fazer o esforço para que ela tenha condições de superar aquele momento, para não precisar mais daquela caridade, para que aquela caridade seja dispensada a uma outra pessoa que esteja mais necessitada. A caridade que a gente recebe, eu também, quantas vezes eu já fui ajudado? Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos de ajuda em todos os aspectos. Mas aquele momento de ser ajudado é para ser transitório. Nós não temos que ficar a vida inteira depois dependendo. É por isso que a gente não suporta a gente pegajosa. Afetivamente carente, né? Porque o que é o afeto? A carência afetiva. É aquela pessoa que quer o tempo todo a caridade alheia, do ponto de vista afetivo. Veja bem, o amor do outro é importante na nossa vida, mas é você que tem que carregar os seus fardos o tempo todo. Um ou outro amigo para nos ajudar a levar a vida, a levar a existência, mas você tem que dar conta dos seus problemas, das suas dificuldades. Aí, de vez em quando, você divide quando está pesado demais. Mas você não tem o direito de estabelecer-se na preguiça, na acomodação e esperar que o outro venha fazer por você. E religião que ensina que Deus faz tudo está errado. A religião honesta é aquela que nos ensina que a graça de Deus precisa encontrar também o suor do nosso rosto. Uma vez alguém perguntou para o Rui Barbosa, o grande escritor, o grande pensador, qual é o segredo da sua genialidade, Rui? Você estava esperando pensar, recebi uma boa genética, meu pai foi muito inteligente, né? Estou muito capacitado. Não, ele disse assim, o segredo da minha capacidade é que o sol nunca me surpreende na cama. Significa que levantava cedo para dar conta da vida. É claro que a vida mudou,
Levantar cedo não significa muita coisa mais. Tem gente que trabalha até às 3 da manhã para depois não tem como levantar cedo, né, Maurício? Esse é o seu caso. Trabalhou essa noite quase toda. Mas o levantar cedo é uma metáfora, isso é, não perco tempo. Estou correndo atrás de tudo que posso. Ainda essa semana a Léo me apresentou, a Léo é a pessoa que é responsável pela minha vida, né? Todas as nossas atividades na Talentos. A Léo me apresentou uma pessoa e eu fiquei muito comovido com a história que eu ouvi daquela pessoa. E aí, num dos detalhes, dos muitos detalhes da história rica daquela pessoa, é que a grande dificuldade financeira que eles passam não impede aquela família de sonhar. Uma mulher que fez até o 2º grau com muito esforço, com muita luta, uma amante da leitura. E eu achei interessante e bonito que essa pessoa ela não tem dinheiro para comprar os livros. Sabe o que ela faz? Ela vai para a livraria, finge que está vendo os livros, pega lá o livro, lê umas 5, 6 páginas, 10, larga lá. Depois ela volta, pega o mesmo livro, lê mais 5, 10. Porque ela não tem o dinheiro para comprar o livro. Mas não é fantástico isso, gente? E aquilo me comoveu tanto que eu vou mandar uma caixa de livro para ela. Me comoveu tanto porque às vezes a pessoa tem o livro dentro de casa, tem o dinheiro, pode comprar e não tem o hábito da leitura. Aquela criatura privada de tantas coisas, materialmente falando, mas ela não está privada do essencial, que é a vontade. A vontade é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Porque sem vontade você pode dar à pessoa faculdade, pode dar a ela uma casa, pode dar um emprego, mas se ela não tem vontade de viver tudo isso, de nada vai valer. De nada adiantará ter tudo isso. De nada adiantará. Agora a pessoa tem a restrição, mas dentro do coração dela, ela tem esse pacto com a vida, ela não desanima, ela faz o seu esforço diário. É por isso que eu não tenho pena de quem se esforça. Tenho pena é de preguiçoso. Com aquele que se esforça eu sou solidário, com preguiçoso não. Ajudar, mas o outro também precisa se ajudar. Ele é a primeira parte, né, para dar certo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos impedir as pessoas de viverem esse esforço. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente vai levando o outro no colo, vai assumindo as responsabilidades dele. Não pode. E isso acontece em todas as dimensões da vida, viu? Inclusive na dimensão afetivo-espiritual. Muito cuidado, porque às vezes nós criamos um estado de preguiça espiritual no outro. Ele só passa no meio da sala. Ai, reza pra mim que eu tô precisando. Não tem um tipinho assim? Que adora que a gente põe a mão na cabeça dele, que reza por ele, mas ele mesmo não faz um esforço para melhorar. Ai, vocês estão precisando rezar para mim, gente, porque eu não estou bem, não. Nesses grupos de oração tem muita gente assim, que vai lá todo dia e desmaia e passa mal. Por quê? Ela quer atenção. Ou então aquele vampiro afetivo, que tem sempre aquela carinha assim. O vampiro afetivo é triste, ele suga o sangue da gente todo. Ele garra na jugular da gente e às vezes você leva tempo para saber que ele era um vampiro espiritual afetivo. Fica o tempo todo implorando o seu afeto, querendo o seu carinho, querendo a sua atenção. Aí é uma gama de possibilidades para poder fazer isso. Cuidado. E às vezes nós alimentamos essas pessoas, nós as impedimos de crescer. Por isso que amar é você ser duro com aquela pessoa no momento certo. Eu não titubeio na hora que eu preciso fazer isso. O que é de gente que quer grudar em mim e quer ficar pegajosa comigo, por quê? Porque acha que eu tenho a solução para os problemas delas. Por isso que ele tem que correr demais com quem acha que você é muito necessário. Cuidado. Se a pessoa acha que você é necessário demais para ela, cuidado, tem que ter equilíbrio. Até na amizade, não é verdade? Até no casamento. Ah, bem, você vai bem. Ah, não sei bem, você quer ir bem. Aí fica aquela coisa, parece que o amor conjugal é muito bonito. O amor conjugal precisa ser vivido o tempo todo nessa partilha, mas as vidas pessoais precisam continuar do mesmo jeito. Você precisa continuar tendo vontade própria, você precisa continuar sendo dona de si, para você poder se doar com mais qualidade para o outro.
O amor não é essa coisa grudenta que muitas vezes sufoca, não pode. Por isso que às vezes uma palavra dura é a melhor expressão de amor para aquela pessoa. Cresça, amadureça, abra os olhos, para com isso. Deixa de ser vampiro. Vá viver a sua vida. Não, eu não tenho a solução para os seus problemas. Agora, quando o outro não quer crescer, ele vai fazer esse joguinho a vida inteira. Ele deixa de fazer com você, começa a fazer com o outro, e ele vai grudando, é igual a lagartixa, né? Gruda onde pode, porque senão cai. Não pode ser assim. A vida precisa passar o tempo todo pela nossa disposição, pela nossa coragem e pela consciência. Eu preciso ter consciência de quais são as minhas limitações, de quais são as minhas possibilidades e agir com responsabilidade com tudo isso. Padre Fábio, a pessoa não quis se identificar. Ela fala assim: ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia, e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação, 4, 5 dias depois já não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde, é mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu. Então a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom. Eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim, é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso jogar fora isso. E é uma forma, claro que não é fácil fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito. Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra, ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu. Isso aconteceu. Agora você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, à sua edificação pessoal. Então precisa colocar um remédio, digamos assim, neste processo para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso? É.
mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. Guardar mágoa é coisa de gente burra, que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária ou às vezes pode durar a vida inteira. Reter mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de escolha infeliz. De burrice mesmo. Tanta palavra não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo senão sendo burro. Porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então, perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa restabelecer o vínculo, não. Porque às vezes a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então é preciso varrer o coração, jogar a mágoa, e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá.
Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse: é você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó,
a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa Terra Santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.